Desde o final da década de 50, o termo rodovia Belém-Brasília passou a ser um símbolo entre a conexão do centro-oeste brasileiro e a Amazônia. Aqui nesse vídeo eu resolvi acrescentar, além da rota de Brasília até Marabá, como estava previsto, eu incluí também o trecho até Belém, para podermos estudar melhor essa noção do que é a Belém-Brasília. Como vimos em vídeos anteriores, a Belém-Brasília é um conjunto de vias, né? Não é apenas uma, mas a BR, por exemplo, a BR-010, a BR-153, que combinadas levam até Belém. Nesse trecho do que vamos apresentar nesse vídeo é entre Palmas e Belém, já que em vídeos anteriores já apresentamos de Brasília até Palmas. Aqui nessa figura você pode ver as bacias hidrográficas que determinam como as rodovias são orientadas, né? Então, para fazer a conexão do centro-oeste com Belém, você vai ter que definir as bacias hidrográficas, como passar as estradas entre as bacias hidrográficas do Tocantins, do Araguaia e as influências, né, das bacias do Parnaíba, no Piauí, Mearim, no Maranhão, até a subbacia do Guamá, para fazer a intersecção com Belém. Eu resolvi apresentar o relevo de divisores, né, em conjunto com os principais rios, para vocês poderem ter uma ideia clara de como essas bacias são definidas e qual é o papel desses relevos divisores na definição das estradas na região. Então, nessa região de Palmas, né, você pode ver que a BR-153 ela segue um caminho entre relevos divisores da bacia do Araguaia e da bacia do Tocantins. Nesse trecho entre Miranorte e Araguaína, pela BR-153, vai ficando claro que à sua esquerda existe um maciço, existe um relevo divisor que separa as bacias do Araguaia e do Tocantins, favorecendo a construção da estrada BR-153 justamente nessas áreas que são de ondulações mais suaves. Nessa figura é interessante notar como a BR-153 faz uma derivação em Araguaína e Vanderlândia em direção a Xambioá e São Geraldo do Araguaia, né? Fica claro na figura que existem dois relevos divisores bem claros e ela está fazendo um corte transversal entre eles, né? Mostrando que os rios Araguaia e Tocantins são os orientadores dessas rodovias. Aliás, os rios são orientadores das rodovias do Plano Federal Brasileiro, né? O objetivo aqui é que a BR-153 vá se encontrar com a foz do Araguaia no rio Tocantins. Aqui você pode ver uma visão clara de como e por que a BR-153 faz uma derivação para vencer os obstáculos, né, dos relevos divisores do rio Araguaia, com o objetivo de alcançar a sua foz e já próximo de Marabá. A partir de Marabá, você pode ver a divisão dos relevos entre as bacias do Guamá e do rio Tocantins, fazendo com que a BR-222 saia de Marabá e vá até Dom Eliseu, cortando, né, estabelecendo uma ponte entre essas bacias. Entre Rondon do Pará e Dom Eliseu, fica claro que a BR-222 faz uma ponte, né, entre bacias, né, do rio Braço Forte, do rio Santa Lúcia e do rio do Ouro. E do outro lado, o rio Itinga e Cajuapara, né? Então está ficando bem claro que as vias federais do Plano Nacional
do Brasil seguem a orientação dos rios. Então, ela tem um rumo e uma orientação dada pelo projeto geométrico. Então, esse projeto geométrico segue a orientação dos rios. Como você pode ver nessa figura, né, o rumo que você toma de Marabá a Belém pode ser descrito da seguinte maneira. Em Marabá, você anda 236 quilômetros, no sentido sudoeste-nordeste, até Eliseu, pela BR-222. Depois de Eliseu, você segue 338 quilômetros no sentido sul-norte até Santa Maria do Pará, pela BR-010. E de Santa Maria do Pará, você anda mais 113 quilômetros no sentido leste-oeste até Belém, pela BR-316. Esses rumos são dados a partir da declividade que as rodovias oferecem em direção ao sentido norte-sul, leste-oeste ou transversal a ele. Nesse caso, seriam as rodovias da série 300. Então, além de um rumo, as vias federais oferecem uma possibilidade de circulação de tráfego, né? que é no sentido binário, norte-sul e leste-oeste, e no sentido transverso, no sentido noroeste-sudeste ou no sentido nordeste-sudoeste. Nessa figura, você pode ver que algumas estradas que estão entre parênteses não foram implementadas na região que vai de Redenção até Altamira e de Palmas até Marabá, impossibilitando a circulação binária através da BR-222, da BR-235 e da BR-230. Essas BRs, né, abrem a possibilidade da circulação binária subindo pela BR-158, por exemplo, e descendo pela BR-153. E a partir de Santa Maria do Pará, você pode ver que a BR-316 faz uma transversal no sentido norte-sul, leste-oeste, né, até Santa Inês, cruzando com a BR-222, né, que aqui ela não segue o sentido leste-oeste, como seria de supor pela série 200, mas ela faz um corte transversal, agora reverso. Em Santa Inês, ela abre possibilidades de seguir pelo sentido leste-oeste até Fortaleza, ou continuar nesse movimento transverso até Teresina e de lá pela BR-226 para Natal, pela 230 a João Pessoa e pela 232 pelo Recife. A BR-230, né, que faz esse movimento transversal entre Altamira, Marabá até Balsas, a partir de Floriano, ela segue a orientação leste-oeste até João Pessoa. A BR-235 ela não está implementada, ela foi implementada apenas nas imediações de Petrolina, mas ela faria uma importante conexão entre o rio Araguaia, o rio Tocantins e a conexão com Petrolina em direção a Aracaju e em direção a Recife pela BR-232. Então, o objetivo dessa circulação binária e transversa é impedir que você fique bloqueado, né? Então, a partir do plano, em caso de interrupção, num raio de 100 km, através dessa circulação combinada binária e reversa e transversa reversa, você pode encontrar sempre uma alternativa de caminho possível, né? Então, o ângulo de inclinação que as estradas oferecem em relação aos pontos cardeais definem o número que vem junto do prefixo das BRs. Se for 0 graus, ela tem o valor da longitude. Se for 180 graus, ela tem o valor da latitude. E qualquer outro ângulo, transverso ou reverso, é essa inclinação que ela faz em direção a leste-oeste. Como vocês podem perceber, o plano viário brasileiro é um modelo exemplar de planejamento estratégico de transporte.
em 400 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na BR-222. Vira à esquerda na BR-222. Saia da rotatória para a Avenida Vepe, travessão 3.
Vira à esquerda na BR-222. Continue em BR-222 por 209 km.